O Brasil Eleitor História de hoje vai falar de plebiscito e referendo. E aí você deve estar se perguntando, o que eu estou fazendo em um campo de futebol? Para mostrar que no campo das decisões da Justiça Eleitoral, muitas vezes nós, cidadãos, somos convocados a decidir a partida. Não de um jogo de futebol, claro, mas de uma partida que irá julgar questões importantes do dia a dia de todos nós brasileiros, seja de uma região ou de um país inteiro. Sabe como? Por meio de um plebiscito ou de um referendo. Quer um exemplo? O plebiscito que aconteceu no Pará em 2011. O bom filho a casa torna. Se o seu título de eleitor é do Pará, mas você está em outro estado, compareça ao plebiscito no dia 11 de dezembro. O plebiscito é para saber a sua opinião sobre a proposta de divisão do Pará com a finalidade de criar dois outros estados, Tapajós e Carajás. O voto é obrigatório para todos os eleitores do Pará. Quem não comparecer deverá justificar a ausência. Vote. Seu voto é a sua opinião. Domingo, 11 de dezembro de 2011, todos os eleitores do Pará foram convocados pela Justiça Eleitoral para decidir se o estado seria dividido em mais duas regiões. Nas urnas eletrônicas, os paraenses responderam a duas perguntas. Você é a favor da divisão do estado do Pará para a criação do estado de Tapajós? Digite 77 para sim e acione a tecla confirma. Ou digite 55 para não e tecla confirma. Você é a favor da divisão do estado do Pará para a criação do estado de Carajás? Digite 77 para sim ou 55 para não, em seguida tecla confirma. Vote. Seu voto é a sua opinião. Pelo projeto, a criação dos novos estados seria assim. Tapajós ocuparia 58% do atual território do Pará, com 27 municípios. Carajás ficaria com 25% e 39 cidades. E o Pará remanescente ficaria com 17% das terras. Mas a população decidiu que o estado não seria dividido, ficaria do jeito que sempre foi. E o resultado nas urnas ficou assim. 66,59% escolheram não para a criação do estado do Carajás e 66,8% rejeitaram a criação do estado do Tapajós. O tribunal, com a ajuda da dedicação, do compromisso dos seus funcionários, juízes, servidores, mas o esforço foi muito forte para vencer os obstáculos que a região oferece, né, que a região tem, enfim. Mas nós estamos tranquilos, nós cumprimos as nossas metas, o nosso planejamento, né, e nós estamos tranquilos que esse evento cívico ocorra na maior tranquilidade, como falei, seria um tipo de atropelo. Um marco importantíssimo, do ponto de vista da tecnologia nacional de apuração dos votos, nós estamos com cerca de 2.800.000 votos apurados. Portanto, o plebiscito está decidido no sentido de que o Pará não será dividido. É a soberania popular que se manifestou. E essa decisão de chamar o cidadão para saber se ele aprova ou não a criação de uma lei tem nome, é o plebiscito. O plebiscito ele é uma consulta popular, né, na qual a população é chamada, cidadãos para ser mais específico, são chamados a se manifestarem sobre um determinado tema. E quem é que diz que um plebiscito deve ou não acontecer? O plebiscito ele é de competência privativa do Congresso Nacional, ele é exteriorizado através de decreto legislativo, ele tem que ser pleiteado, digamos assim, né? A sua iniciativa se dá em qualquer uma das casas congressuais, por iniciativa de 1/3. Caso o plebiscito seja aprovado em uma casa e não seja aprovado na outra casa, a população nem é convocada a se manifestar sobre aquele determinado tema. Ele precisa da aprovação. A iniciativa é de 1/3, mas a aprovação na casa de maioria absoluta. Na Câmara dos Deputados, né, vai precisar de 257 votos e no Senado são necessários 41 votos
para se aprovar o plebiscito, e aí a população é convocada e eles vão se manifestar sobre determinado tema. O plebiscito ele é convocado por uma lei federal, ou seja, posta uma situação que o Poder Legislativo entenda que é tão complexa ou ela é tão significativa para o país que deva ser decidido pela população. Nesse ponto, o que o Congresso faz? Ele abre mão da sua competência, da sua atribuição como democracia representativa, que é o nosso sistema constitucional, e devolve à população, que é afinal soberana, o direito de decidir sobre aquele caso, sobre aquela situação. Aprovada a lei ou a medida administrativa, o plebiscito pode ser convocado em até 30 dias e o resultado é homologado pelo TSE, que fica encarregado de marcar a data da votação e emitir as instruções do pleito. E aí vem a pergunta: as regras de um plebiscito são as mesmas das eleições correntes, como voto obrigatório para eleitores entre 18 e 69 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos e para quem já passou dos 70? A chamada democracia direta, né? Sem intermediários. Por quê? Porque a decisão do povo, ela já repercute diretamente naquele comando que deve ser dirigido ao Poder Legislativo. Agora, tem sido entendido que por ser um processo democrático de votação, ele deve ter os mesmos requisitos, ou seja, o voto é obrigatório. Os cidadãos eles são convocados, devem votar e o voto é obrigatório nesse sentido. Você sabia que, assim como as campanhas eleitorais, o plebiscito também é divulgado no rádio e na TV? Elas podem fazer propaganda também. Então tem as normas também dessa propaganda, mas em relação a isso o trabalho é um pouco menor, né? Porque nós temos um trabalho muito grande nas zonas eleitorais com a prestação de reclamações em relação à propaganda eleitoral, ao registro de candidaturas. Primeiro você vai ter o registro dessas frentes, tem essa definição, cada um vai ter aquela quantidade de tempo para defender as suas ideias. Há 55 anos eu nasci aqui, em Belém do Pará. Tenho orgulho de ser paraense. Quando eu canto o hino nacional, é o Pará que canta. Quando eu cantei para o Papa, foi o Pará que cantou comigo. Quando eu canto pelo mundo, é a voz do Pará que eu levo na minha garganta. Meu nome, Maria de Fátima, Fafá de Belém, Palha de Figueiredo. Não e não. 55. Começa agora o programa do Sim. Se é bom pra todo mundo, não me diga não. Não me diga não. Não me diga não. Se é bom pra todo mundo, se lembre de mim. E me diga sim. E me diga sim. Os mais novos não devem se lembrar, mas na década de 90, os eleitores brasileiros foram convocados a decidir a forma e o sistema de governo do país. Se continuariam com a República Presidencialista ou optariam por uma mudança. República Parlamentarista, Monarquia Parlamentarista ou Monarquia Presidencialista. Para ganhar uma eleição para presidente, o candidato tem que negociar muitos acordos e conchavos. É um ministério para um, uma secretaria para outro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. No final, um candidato eleito e um governo todo loteado. No presidencialismo é assim. Tudo tem seu preço. Só o seu voto é que é de graça. Parlamentarismo já. Nós vamos mudar o Brasil com a força do nosso voto, com a nossa força. Nós que temos sentido a crise na pele e mesmo assim não entregamos os pontos. Nós que fazemos das tripas coração para ganhar o pão de cada dia e muitas vezes voltamos para casa de mãos vazias. Nós que construímos este país com a força do nosso braço, que temos consciência do valor do nosso trabalho, vamos provar que o Brasil tem um grande destino. Frente Republicana Presidencialista. Vote na democracia, na liberdade, numa vida melhor e mais digna para todos os brasileiros. Vote monarquia. Vote no rei. Vote monarquia.
Em 1988, o artigo 2º trouxe essa previsão de que com 5 anos da promulgação, a população seria convocada para se manifestar sobre a forma de governo, república ou monarquia, ou sistema de governo parlamentarista ou presidencialista. E aí, então, vem essa discussão sobre qual poder. Monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Em setembro de 1993, nós tivemos um plebiscito para se escolher justamente a forma e o sistema de governo. Eu lembro até na eleição para forma de governo, nós tínhamos a monarquia também como opção. Então teve propaganda, eu lembro que eu tenho um broxinho que é uma coroinha assim, que eles distribuíram. Então teve essa propaganda sim, nos dois que eu acompanhei. E o brasileiro decidiu que não precisava mudar nada. Ficou tudo da forma como estava, ou seja, regime republicano e sistema presidencialista. Na República, eu tenho um representante do Estado escolhido diretamente pelo povo. Na monarquia, não. O representante estatal, o chefe de Estado, ele vai ocupar aquele cargo por razões hereditárias. Parlamentarismo e presidencialismo são sistemas de governo. Então, eu tenho, digamos assim, uma comunicação entre poderes afetas ao sistema de governo. Como funciona? Se eu tenho um executivo, um legislativo bem independentes, distintos e separados, eu tenho um sistema de governo presidencialista. Tá? Por quê? Porque o chefe do poder executivo é o mesmo chefe de Estado e ele não está adstrito ao poder legislativo. No sistema parlamentarista, o chefe do poder executivo, ele é escolhido pelo parlamento, ou seja, ele está ligado ao legislativo. No começo, até se percebia que havia majoritariamente um interesse pelo parlamentarismo. Grandes lideranças políticas do Brasil se inclinavam pelo parlamentarismo, mas à medida que o tempo transcorreu e que os debates começaram a engrenar, se percebeu que o parlamentarismo, na forma como ele é hoje praticado na Europa Ocidental, praticamente, ele era muito distante da nossa realidade, das nossas tradições republicanas, desde a proclamação da República, que foram feitas mais ou menos à imagem e semelhança do sistema norte-americano, estava muito distante da nossa realidade e aos poucos o presidencialismo acabou ganhando corpo. Entre república e monarquia, aí realmente a república foi amplamente majoritária, a monarquia ficou quase como um capricho aí para os anais apenas do nosso debate democrático. Mas também foi um massacre para o presidencialismo do mesmo jeito. Por exemplo, a monarquia teve 2% de voto. Agora, o presidencialismo venceu, não com a mesma folga. Venceu com 60% dos votos, cerca de 58% dos votos. As ideias foram bem passadas, houve informação, teve todo um chamamento da Justiça Eleitoral, campanha da própria Justiça Eleitoral, houve uma boa participação. E uma curiosidade sobre o plebiscito e o referendo. O presidente da República pode pedir a votação, mas só deputados ou senadores podem aprovar o pedido. Resumindo, o Executivo sugere, mas o Legislativo é que decide, inclusive o que vai ser questionado ao eleitorado. A pergunta é formulada pelo Congresso Nacional, e não há participação do Poder Executivo. Pede-se que o povo tome uma decisão a respeito de uma determinada questão. E a resposta será sempre sim ou não. Quer dizer, na medida em que o sim vença, ele demandará do Congresso a edição de uma lei que satisfaça aquela decisão pelo sim. Pelo não, se houver não, simplesmente não se toma nenhuma decisão, nenhuma medida legislativa. Não parece, mas o plebiscito é realizado muito mais do que a gente imagina. É que às vezes ele ocorre em apenas um município. E agora, recentemente, também nós tivemos a eleição municipal em Rosana, que foi a mesma questão, elevação de bairro a distrito. E também estava na urna eletrônica, depois da escolha para prefeito e vereador, eles tinham que responder a pergunta. Então, depois das escolhas da eleição, eles respondiam a pergunta se eles eram favoráveis à criação de determinado distrito. Foram favoráveis, sim, à criação. Em 2014, os eleitores de Campinas, em São Paulo, decidiram pela criação de mais 2 distritos, Ouro Verde e Campo Grande. Com o plebiscito, Campinas passou a ter, então, 6 distritos.
807 mil eleitores de Campinas tiveram que decidir sobre a criação de 2 novos distritos. A Justiça Eleitoral aproveitou toda a estrutura montada para as eleições gerais para fazer essa consulta. Esse é o primeiro plebiscito da história que coincide com as eleições gerais. E ele é feito conjuntamente com a eleição por uma questão econômica, né? Não há por que você estar fazendo toda uma operação de eleição para um plebiscito fora de eleições gerais. São Paulo nós fizemos 2 recentemente para o bairro se tornar distrito. Só que nesse caso nós fizemos junto com a eleição. Então nós tivemos um em Campinas, que é o terceiro maior município do estado, que foi em 2014, junto com a eleição estadual. Mas também tivemos vários plebiscitos de desmembramento de municípios. O Rio Grande do Sul é o estado do qual eu sou originário, e ele em 2 processos plebiscitários, em 93 e 95, ele praticamente dobrou o número de municípios. Hoje o estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios, é o 3º estado da federação em número de municípios e o 5º em população. Todos eles também plebiscitos regulamentados nos termos da Constituição da República. Tem um estudo de viabilidade, a Constituição também prevê isso. Se é viável desmembrar um município ou não. É claro, uma população grande demais, um município que cresceu de uma forma desordenada, é interessante que se divida. Até para que o Estado possa estar mais perto do cidadão prestando serviço público de qualidade. Mas não há nenhuma regra jurídica, nenhuma regra constitucional dizendo que o município atingiu determinado tamanho, ele tem que ser dividido. Como você viu no plebiscito, o cidadão é chamado para decidir se algo deve ou não ser modificado, criado. Já no referendo, a mudança já existe, mas a população é chamada para decidir se concorda ou não com ela. O referendo, que deu muito o que falar, foi da comercialização de armas de fogo e munições. Vem dizer o que é melhor, dar a sua opinião. É hora de decisão, é sim ou não. No dia 23 de outubro de 2005, os eleitores foram chamados para validar o Estatuto do Desarmamento. Na consulta, a maioria decidiu votar pelo não, isto é, contra a proibição do comércio. Já existia o Estatuto do Desarmamento e a população foi chamada a validar ou não alguns dispositivos daquele estatuto. O resultado do referendo, o não ganhou, as armas são comercializadas, mas os critérios estabelecidos no Estatuto do Desarmamento criaram regras, digamos, mais complexas, então não é fácil hoje, em território nacional, você adquirir uma arma. Segundo o TSE, foi a maior consulta popular do mundo. Cerca de 125 milhões de pessoas opinaram sobre desarmar ou não a sociedade. Você sabia que por 2 anos, na década de 60, o Brasil conviveu com um sistema de governo parlamentarista? E foi justamente nessa época, em 63, que aconteceu o primeiro referendo no Brasil. Durante o governo de João Goulart, os eleitores foram às urnas para decidir se o parlamentarismo continuaria no país. A maioria decidiu pela volta do presidencialismo como sistema de governo. Parlamentarismo não tem jeito nem razão no dia 6. Vamos dizer que não, não e não. E eu me lembro que a gente foi com aquela garra, com aquela vontade, e todo mundo feliz, porque todo mundo estava participando, a gente via no povo essa alegria, essa felicidade. E foi um dia muito importante, foi um dia que a gente não esquece fácil. Foi um dia que mudou o Brasil, pelo menos nesse dia o povo disse, eu quero isto. E esse isto teve que ser implantado, teve que ser aceito. Em 61, Jânio Quadros renunciou e João Goulart era vice-presidente. Aí o que aconteceu à época? Jânio Quadros, assim que renunciou, Goulart assumiu e tinha ideias de reforma agrária, ideias mais ativistas ligadas aos trabalhadores. E aí tentaram limitar o seu poder e implantaram um sistema de governo inédito na nossa forma republicana de governo. Desde que foi proclamada a República, o sistema de governo sempre foi presidencialista. E em 1961 foi implantado um sistema parlamentarista de governo.
que durou aí 17 meses. Em 1963, a população foi consultada e convocada a se manifestar sobre o sistema de governo parlamentarista. Como o Jango não pôde ficar absoluto no regime presidencialista, porque o sistema, o Congresso aprovou o regime parlamentarista, colocando Tancredo Neves como primeiro-ministro, o Jango ficou uma rainha da Inglaterra, como se diz, sendo o presidente sem mandar nada. Mas ele não ficou quieto. E o Brizola também. Então eles começaram uma grande campanha nacional pela volta do presidencialismo. Essa campanha foi absurda, grande no país. Foi uma sim ou não, presidencialismo sim ou não. Então foi uma campanha que nos envolveu a todos e daí eu tirei o título e a gente participou. Foi uma decisão esmagadora, porque o presidencialismo, graças a uma intensa campanha, muito grande campanha a favor do presidencialismo, o presidencialismo ganhou por 82% dos votos na época. O parlamentarismo teve 17%. Acaba com o parlamentarismo e o Jango é o presidente de fato e de direito. Plebiscito e referendo são formas do exercício da soberania popular. O artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição diz: todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente. Uma das formas do povo exercer esse poder diretamente é a sua soberania popular, sufrágio universal, voto direto e secreto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, plebiscito e referendo são sim formas de exercício, pois ali o povo vai dar a palavra. A sociedade é o termômetro da vida política. E aí, apesar do Congresso Nacional de ter a competência exclusiva para autorizar referendo e convocar plebiscito, é claro que ele vai analisar os aspectos sociais e ver se é viável ou não, para poder estabelecer ou não a convocação de um plebiscito. Então a decisão é do Congresso, mas claro, sempre olhando a realidade social. Eu acho super importante, né? O Brasil não tem muito essa cultura de consultar a população sobre variados temas, né? Mas a gente vê isso em outros países, eles aproveitam a eleição para consultar a população sobre variados temas, né? Eu acho isso importante. Realmente isso é a representatividade, né? No plebiscito e no referendo, por exemplo, nos dois, você vai optar por uma ideia, por uma coisa que você gostaria que acontecesse, entendeu? Nós tivemos o referendo das armas, que ganhou o referendo, o não, desarmar. O povo escolheu, não quero andar armado, não quero ninguém armado. Optou por isso. Então, no plebiscito, não quero o parlamentarismo, não quero a monarquia. O povo escolheu o sistema de governo. Agora, depois, com o sistema de governo, você vai escolher as pessoas. Eu acho que cada vez mais deveriam ser feitos plebiscitos e referendos da mesma forma como se faz pesquisa. Você tem que dar ao povo a possibilidade de escolher o que ele quer. Tanto o plebiscito como o referendo estão previstos na nossa Constituição. Eles garantem a soberania popular, ou seja, o poder supremo que pertence a todo cidadão brasileiro. E a decisão pode ser para modificar uma pequena cidade ou um país imenso como o Brasil. A decisão está em nossas mãos.